Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, Hoje é dia 3 de janeiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e vamos continuar fazendo mais um vídeo, vamos fazer mais um vídeo aqui da nossa série de números, do livro de números da nossa Bíblia Sagrada. E chegamos ao capítulo 4 da nossa série do livro de números da nossa Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler o capítulo 4, então. Vamos ler e comentar este capítulo. Mais um capítulo, mais um vídeo de muita sabedoria, riqueza e vida plena, Então, antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. E façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia, um ótimo dia. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura. Não esqueça, deixa aí seu like, o sinalzinho de positivo aí, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que este material chegue para mais e mais pessoas. Só lembrando que o livro de Números refere-se a um censo, ao primeiro censo ali feito pelo povo de Israel. Então, o primeiro censo do povo ali de Israel, aquele povo que saiu da escravidão do Egito, e este censo ele foi feito aproximadamente 2 anos depois que eles haviam saído ali do Egito e estavam acampados ali no deserto, no Monte Sinai, recebendo as orientações, recebendo as instruções e as leis de condutas. As leis de conduta ali que Deus passava ali através de Moisés e de Arão, ou seja, ali dos sacerdotes, dos levitas. Deus passava as leis ali para que aquele povo ali vivesse em santidade, tivesse uma vida pura, fossem puros de coração, puros de alma, né? Fosse um povo purificado, um povo puro, um povo santo. Este era o desejo de Deus ali com o povo de Israel. Então esse censo foi feito aproximadamente 2 anos depois da saída da escravidão do Egito, da saída da escravidão do Egito, o Egito onde eles ficaram ali escravizados, onde eles foram escravizados por 430 anos. Então este foi basicamente o primeiro censo feito pelo povo de Israel. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, nosso vídeo de hoje, e para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a nossa ferramenta de trabalho. Perfeito? Nosso manual de instruções para a vida, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, não tem problema nenhum. Não estamos aqui para se desfazer nem discutir a religião e as crenças de ninguém. Nosso objetivo aqui é sempre levar paz espiritual e motivação para a vida das pessoas. E se você quiser obter o conhecimento e quiser assistir os demais vídeos aqui da nossa série, basta você acessar aí no nosso canal a playlist chamada Números. Então você vai achar os 3 primeiros vídeos aqui da nossa série. Ok? Então bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Perfeito? E no capítulo 4, versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Então aqui cada tribo, cada família tinha uma função, tinha um trabalho a ser realizado pelo povo ali, ou seja, cada tribo tinha uma função, cada tribo de Israel tinha um trabalho a realizar ali junto ao tabernáculo, né? E na proteção também de todo aquele povo. Cada tribo ele fazia a proteção de um lado, né? Os 4 lados ali do tabernáculo foram cercados pelas tribos de Israel. Então toma a soma dos filhos de Coate de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais.
Versículo 3: da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Então, todos esses entrarão no exército ali para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Versículo 4: este será o serviço dos filhos de Coate. Este será o serviço dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. Versículo 5: e quando partir o acampamento, Arão virá com seus filhos e tirarão a cortina da coberta e cobrirão com ela a arca do testemunho. Então, estas tribos, eles tinham a função ali de fazer o trabalho junto ao tabernáculo ali de Deus, perfeito? Cada família tinha ali um trabalho a ser realizado, ou seja, na montagem, na desmontagem e no transporte ali do tabernáculo, pois ali o povo de Israel se eles andavam muito, né? Saíam muito de um lugar para o outro, entendeu? Então eles sempre tinham esse trabalho, ou seja, de montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, montar o tabernáculo, desmontar e transportar. Então eles se locomoviam muito, eles se moviam muito, saíam sempre de um lugar para o outro. Versículo 5: e quando partir o acampamento, Arão, esse já foi. Versículo 6: e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. Versículo 7: e sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos e as colheres, e as taças e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. Versículo 8: e estenderão em cima deles um tecido escarlate, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais, e lhe colocarão os seus varais. Versículo 9: e tomarão tecido azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que o ministram. Então, sempre que tinha alguma movimentação, né, do tabernáculo, ou seja, do povo de Israel, quando eles se movimentavam, saíam de um lugar para o outro, então precisava desmontar precisava fazer todo aquele trabalho de desmontar o tabernáculo e transportar todas as peças do tabernáculo e também todos os seus utensílios, suas especiarias, tudo precisava ser transportado, ser movido de um local para o outro. E quando eles acampavam novamente, precisava montar, logicamente, o tabernáculo do Senhor. Versículo 9: e tomarão um tecido azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas. Este já foi. Versículo 10: e colocarão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e o colocarão sobre os varais. Versículo 11: e sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul e o cobrirão com a coberta de peles de texugo, e lhe colocarão os seus varais. Versículo 12: e tomarão todos os utensílios do ministério com que ministram no santuário, e os colocarão em um tecido azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os colocarão sobre os varais. E removerão, versículo 3, e removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano cor de púrpura. Versículo 14, e colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que ministram, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais.
Versículo 15: E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. Então você percebe que ali os filhos de Arão, ou seja, os levitas, eles desmontavam todo o tabernáculo, todo o santuário, separava todos os seus utensílios, né, guardava todos os seus utensílios. Então os filhos de Coate vinham ali para transportá-lo, né? Então a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação, ou seja, depois que tudo estava desmontado, né, e tudo estava guardado, né, então Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar. Então ali os filhos de Coate faziam o transporte ali do santuário, mas eles não podiam tocar nas coisas santas, nas coisas santíssimas, senão morreria, pois se eles fizessem isso, certamente morreria. Versículo 16: E o serviço de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o óleo da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o óleo da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, no santuário e nos seus utensílios. Ou seja, ali a função então do filho de Eleazar, o filho de Arão, era fazer a supervisão de todo esse trabalho e não deixar que nada sumisse, deixar que ninguém roubasse ali os utensílios ali do tabernáculo. Versículo 17: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não extirpeis a tribo das famílias do coatitas no meio dos levitas. Então, não extirpeis a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isto fareis a eles para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e os nomearão cada um a seu serviço e a sua incumbência. Então, era ali ninguém, além dos levitas, de Arão e de Moisés, podia se aproximar e tocar no tabernáculo, nas coisas santíssimas de Deus. Perfeito? Porém, a família de Coate, ela recebeu essa incumbência de fazer o transporte ali, né, de tudo, de todos os materiais ali do tabernáculo, entendeu? Então eles, antigamente, eles não poderiam tocar em nada do tabernáculo, mas Deus deu essa incumbência para que eles fizessem o transporte. Então eles não deveriam morrer, porque é uma incumbência de Deus, né, que eles fizessem o transporte ali do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Versículo 20: Mas não entrarão para ver quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. Eles podiam transportar, mas não poderiam ver as coisas santíssimas, pois se eles vissem e tocassem nas coisas santíssimas, certamente morreriam. E o Senhor falou a Moisés. Então Deus está dando aqui um salvo-conduto ali para os coatitas, para que eles façam o transporte ali dos materiais, façam o transporte de todas as coisas santíssimas de Deus. Porém, não podem tocar e não podem, claro, né, se apropriar de nada. Mas não entrarão, ou seja, eles podem transportar, mas não podem entrar. Não podem entrar para ver as coisas santíssimas. As coisas santíssimas forem, mas não entrarão para ver quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram, para que não morram. Versículo 21: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias. Então, toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, e todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação. Então eles entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação, os filhos de Gerson.
Este será o ministério das famílias dos gersonitas, em serviço em incumbência e em incumbência. Versículo 25. E levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação. Versículo 26. E as cortinas do atril, e a cortina da porta do atril que está ao lado do tabernáculo, e ao redor do altar, e as suas cordas, e todos os utensílios do ministério, e tudo o que é feito para eles, para que sirvam. Versículo 27. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos dos gersonitas, em todas as suas incumbências, em todo o seu serviço, e os nomearás para que se ocupem de todas as suas incumbências. Versículo 28. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas no tabernáculo da congregação. E a sua incumbência se dará sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, o segundo filho de Arão, então, iria coordenar, iria supervisionar, iria chefiar aqui todo o serviço dos gersonitas, tudo que os gersonitas teriam que fazer ali no tabernáculo. Então, primeiro filho, Eleazar, filho de Arão, ficou responsável por supervisionar os coatitas. Já o outro filho, o outro filho de Arão, e iria ficar responsável por supervisionar o serviço ali dos gersonitas, ou seja, Eleazar supervisionaria os coatitas, já Itamar supervisionaria os gersonitas. Versículo 29. E contará os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos. E eles contarás, e todos entrarão no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Versículo 31. Esta será a sua incumbência segundo todo o seu ministério no tabernáculo da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas bases, e as colunas do atril ao redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Versículo 33. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério no tabernáculo da congregação, sobre a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, sobre a mão da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. E os que foram contados segundo as famílias eram 2.750 homens. Estes foram contados das famílias dos coatitas, os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais eram 2.630 homens. 2.630 homens. Estes foram contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministram no tabernáculo da congregação, que
contaram Moisés e Arão de acordo com a ordem do Senhor. Versículo 42. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais. Versículo 43. Da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais eram 3.200 homens. Então você veja que era um número bem grande de pessoas que ajudavam ali em todo o serviço. Além dos levitas, que foram os primeiros, né? Os primeiros sacerdotes, você tinha todas essas famílias aqui que é um número bem expressivo de pessoas que faziam o trabalho ali junto ao tabernáculo, de montar, de desmontar, de transportar. Então todas estas coisas eram feitas por um bom número de homens aqui, né? Versículo 45. Estes foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão, pelos capitães de Israel, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais. Da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação. Os que foram contados eram 8.580 homens. Então 8.580 homens que foram contados ali, que faziam todo o serviço ali no tabernáculo. 8.580. Versículo 49. De acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada um segundo o seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, você veja que é um número bem expressivo, né? 8.580 homens eram os que faziam o trabalho ali junto ao tabernáculo, Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Hoje fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro de Números. O livro de Números, só para lembrar, se refere a uma espécie de censo que foi feito ali pelos israelitas quando eles estavam acampados no Monte Sinai. Esse censo foi feito aproximadamente 2 anos depois que eles se libertaram, que eles saíram ali da escravidão do Egito. Então, por volta de 2 anos que eles estavam ali acampados no Monte Sinai, recebendo as orientações, as leis, os princípios e as ordenanças de Deus, para que aquele povo pudesse servir a Deus da melhor maneira possível, pois a vontade de Deus era que o povo de Israel fosse um povo puro, um povo purificado, um povo santo, um povo santíssimo, o que melhor pudesse se aproximar da vontade de Deus. É claro, santo e santíssimo é somente Deus. E aquele povo não era um povo muito bom, não era um povo que fazia o bem, não era um povo do bem. Então por isso que Deus sempre estava ali passando as ordens e as ordenanças, os princípios dele para o povo de Israel. Então esse censo foi feito aproximadamente 2 anos, né? E se deu que tinha 603 mil e homens israelitas. Vejam bem, aqui não é dito se está contado aqui os homens, né, as mulheres e as crianças, porque naquela época se falava de homem, né? Homem se definia tanto o homem como a mulher, Então aqui não deixa bem especificado se eram homens e mulheres. Aqui diz apenas que eram 603 mil homens, perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro de Números. Nosso objetivo é retornar amanhã com mais um capítulo aí de muita sabedoria, muita riqueza,
paz espiritual e prosperidade para você. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, meu muito obrigado, que você tenha muita paz espiritual, muita riqueza, muita sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você, te desejo em mais esse dia. Valeu? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, perfeito? Mas se isso for muito trabalho para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali de positivo, ok? Deixa apenas o seu like, que com isso você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. E nosso objetivo é sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, de alegria, de riqueza e sabedoria para todas as pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!